Nossa equipe está aqui no Procon e nós vamos conversar agora com Tainá Marazzo, secretária executiva do Procon, que vai esclarecer várias questões em relação ao direito do consumidor em relação ao serviço de abastecimento de água. Tainá, qual a relação que nós temos com a Copasa? É somente o direito do consumidor ou rege também outra lei? Basicamente o direito do consumidor, porque a Copasa, enquanto concessionária de serviço de abastecimento de água, ela é uma prestadora de serviços. Então nós temos basicamente uma relação de consumo entre a concessionária e os consumidores, cidadãos consumidores. Mas lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem fundamento constitucional. Então alguns artigos da Constituição também vão nortear essa relação e algumas leis infraconstitucionais ordinárias, como a lei que regulamenta os serviços públicos essenciais, alguns decretos e algumas resoluções da própria ARSAE, que é a agência responsável por fiscalizar e regulamentar o serviço de abastecimento de água. Muitas pessoas também estão questionando o valor cobrado na conta de água devido ao ar, na tubulação. Nesse caso, como a pessoa deve contestar? Deve pagar antes a conta? O que deve fazer? Não, na verdade ela tem vários meios de contestar, até mesmo através do número do saque fornecido pela concessionária. Ele é um número obrigatório, gratuito, que deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe um decreto que regulamenta esse serviço de atendimento ao consumidor. Então ela pode contestar através desse saque, ela pode procurar a própria agência da Copasa, a agência física, ou vir ao Procon. E imediatamente ao questionamento dessa cobrança, a Copasa, que é a responsável por esse serviço no nosso município, ela tem que suspender a cobrança até apurar e tratar a situação. O decreto do saque dá um prazo de 5 dias úteis, mas costumeiramente a empresa não consegue apurar dentro desse prazo. O importante é que ela suspenda essa cobrança para evitar a eventual suspensão no abastecimento do serviço. E caso isso não ocorra, essa suspensão dessa cobrança, onde o consumidor deve procurar novamente, alguma resposta? Ela pode vir ao Procon, que é um órgão administrativo, mas nada impede dela entrar também judicialmente, buscar a tutela do Poder Judiciário. Porque se essa suspensão não ocorrer e em decorrência dessa cobrança houver a suspensão do serviço, que é o que a gente chama de desligamento do serviço, corte do serviço, o consumidor tem direito inclusive de pleitear o dano moral e o dano material em decorrência dessa suspensão indevida. O Procon já tem registrado aqui algumas queixas do consumidor em relação ao valor da conta de água cobrado? Sim, não só agora especificamente, mas ao decorrer do ano a gente verifica aumentos abruptos de consumo em algumas residências, pessoas que pagam às vezes o mínimo ou pagam um valor médio mensal e em determinado mês ela costuma dobrar esse valor sem qualquer causa específica, sem nenhum vazamento ou sem nenhum hábito diferente do já acostumado. A gente tem conseguido com a Copasa, em termos de acordo, reduzir esses valores, parcelar esses valores, mas não é incomum que esse serviço de abastecimento de água venha também abastecido com ar. Tanto não é incomum que existe uma lei estadual que prevê a possibilidade de instalação de um separador de ar. O absurdo da lei é que ela deixa a cargo do consumidor pagar por esse aparelho que separa o ar da água. E por que isso seria absurdo? Porque a Copasa, ela presta serviço de abastecimento de água e não de ar. Então o próprio hidrômetro deveria vir com esse preparo para separar a água do ar, ou a própria Copasa deveria instalar, juntamente com o hidrômetro, esse aparelho. Então, tanto é comum isso acontecer, que existe uma lei estadual que prevê essa possibilidade de instalação desse aparelho. Em relação também à qualidade da água, por exemplo, o odor, também pode ser um motivo para o consumidor poder reclamar? Sim. Primeiro que a água por si já é uma substância inodora, ela não pode ter qualquer cheiro, quimicamente falando, ela não pode ter cheiro, nem cor, nem sabor. São características da água. E existem decretos, portarias,
tanto da presidência como da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estipulam parâmetros para a água, inclusive para a potabilidade da água. Então, qualquer característica que não seja peculiar a esse líquido, ele deve sim ser registrado no PROCON ou no Ministério Público, porque nós estamos aí falando de uma questão coletiva, e deve ser tratado. Nós já tivemos aqui uma fiscalização da ARSAI uma vez, por hora de um processo aberto aqui no PROCON, e a ARSAI, naquela ocasião, ela detectou que a água fornecida pelo Copasa no município não estava dentro dos padrões de potabilidade previstos. Foi divulgado na época, nós não sabemos ainda se a Copasa tomou qualquer atitude, postura a respeito, porque essa fiscalização ela é bem específica, tem que ser feita por peritos, por pessoas técnicas do órgão regulamentador. Tainá, quem tem o direito, digamos assim, né, de receber atendimento prioritário assim, da Copasa? Tem algum tipo de órgão, por exemplo? Olha, é uma questão assim, complicada de se responder, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele não dá qualquer tratamento diferenciado. Todos nós, independente da situação em que estivermos, somos consumidores e temos o direito de ter um serviço adequado, eficiente e, quanto aos essenciais, como a água, contínuos, ou seja, ininterruptos. Mas a resolução da ARSAI, que é a agência responsável em Minas pelo controle, fiscalização e regulamentação do abastecimento de água, e cumpre esclarecer que não temos esse tipo de fiscalização em nível nacional, como temos a Anatel, a ANEEL e diversas outras agências fiscalizadoras. Em relação à água, ela é estadual. A ARSAI, através da resolução 40 de 2013, ela permite que, em situações de emergência cuja paralisação seja superior a 12 horas, que serviços como hospitais, creches, órgãos públicos tenham prioridade de abastecimento, tanto de abastecimento comum, através das vias comuns do encanamento, ou através de caminhão-pipa. Mas vamos frisar que é uma questão de regulamentação de um órgão estadual, de uma autarquia estadual. E supremacia do código a gente deve sempre priorizar. Então, o Código de Defesa do Consumidor não faz qualquer distinção. Está sem água, a paralisação ocorreu por mais de 12 horas, o bem é essencial, todo cidadão consumidor deve ser atendido. Então, vamos supor, por exemplo, uma família, né, que tenha um parente acamado, pode requerer esse direito, tem que ir atrás desse direito. Na verdade, todo cidadão consumidor tem que requerer esse direito. Nós não podemos nos acomodar e acostumar com as explicações de que estamos em tempos de estiagem, né? E Deus quer assim, né? Muitas pessoas costumam dizer, Deus quer assim, né? Deus revolta-se contra o homem que está desmatando, destruindo. De fato, o homem tem a sua parcela de culpa, mas cabe à concessionária, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água, cuidar desse aspecto, tanto da conscientização, da prevenção, quanto também no investimento de melhorias, o que a gente não vê na região há bastante tempo. Então, nós não podemos, enquanto cidadãos, aceitar e acostumar com o fato de que simplesmente não está chovendo, e é por este fato único que o abastecimento está sendo prejudicado, e na verdade não é. Agrava a situação de não ter chuva, ela agrava, mas a obrigação da concessionária é fomentar pesquisas, desenvolver pesquisas e investir na construção, de alguma forma, na busca de água em outros lugares para fazer o abastecimento. Ela sabe que ela tem uma população que cresce, bairros que crescem, os bairros somente são autorizados, os loteamentos somente são autorizados depois que apresentarem seus projetos à Copasa. Então, a Copasa também somente autoriza depois de ver a viabilidade de abastecimento. Então, a empresa tem, sim, total responsabilidade por essa crise hídrica que estamos passando. Somente para ressaltar aqui, então, mesmo em situação de emergência, a pessoa tem esse direito, então? Sim, a situação é de emergência. A concessionária ela tem que ter um plano de emergência. Esse plano de emergência ele tem que ser apresentado para a ARSAI, homologado pela ARSAI. Então, a Copasa, especificamente, que é a nossa
abastecedora aqui no município, ela tem que ter esse plano B. Ela tem que ter previsão de como proceder e o que fazer nesse caso de falta de abastecimento de água. É total responsabilidade dela esse tipo de situação. Somente agora para esclarecer também, onde a pessoa deve requerer esse direito? O Ministério Público? A pessoa pode requerer no Ministério Público quando se tratar de causas coletivas, através de associação de bairros, ou ela pode requerer individualmente aqui no PROCON. O que ela não pode fazer é acostumar com a situação, né, e deixar de resolver o problema. Nós tivemos a semana passada um caso aqui no PROCON, que a pessoa veio aqui já desesperada, obviamente, porque ela já estava há 23 dias sem abastecimento de água. E o problema é muito maior. Nós temos que entender que a água é um bem essencial em vários vieses. A pessoa que não ingerir água, ela morre por inanição. A falta de água para banho causa problemas de pele, problemas de saúde. A falta de higiene geral, né, de higienizar a casa, as vestes, também causam problemas de saúde. Então, o bem ele é essencial, ele não é à toa. Ele é uma questão realmente de saúde pública e assim deve ser visto. A questão hídrica é uma crise também de saúde pública. Outra questão também, né, com esse racionamento, muitas pessoas precisam comprar água, né, galões de água. E devido à grande demanda, alguns estabelecimentos sobem o preço desse produto. Tainá, em relação a essa situação, né, o que consta a lei sobre essa medida, né, de aumentar os preços desses produtos? O mercado, ele tem que, obviamente, obedecer à questão da oferta e demanda. Se a demanda é maior e a oferta é pouca, o preço, por óbvio, vai subir. Agora, não pode o estabelecimento comercial se aproveitar dessa situação para aumentar os preços e aumentar de forma abusiva. Isso, inclusive, constitui crime contra a economia popular. Não é só uma prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas também é crime contra a economia popular. Você elevar os preços em tempos de calamidade e emergências públicas. É bom ficar atento também à questão dos caminhões-pipas particulares. Nessa situação de emergência, as pessoas realmente ficam desesperadas pela falta de água e acostumam comprar água de caminhões-pipas particulares. Nós temos que ficar atentos ao fato de que existe um padrão de potabilidade de água. As empresas que fazem a venda particular de caminhão-pipa, elas têm que ter autorização para tanto. A questão dos preços também, porque é uma época em que, infelizmente, muito fornecedor se aproveita para aumentar os preços. Então, as pessoas têm que ficar atentas, porque a água está diretamente ligada com a saúde. E a potabilidade da água, a forma como essa água é tratada, se ela realmente é tratada, nos padrões estipulados nas legislações, nas portarias, e se essas empresas têm realmente autorização para vender a água tratada. Isso tudo tem que ser verificado com muita cautela. Se as pessoas, né, quiserem também esclarecer outras dúvidas em relação aos direitos do consumidor, pode aqui entrar em contato com o PROCON de Urbana, é isso? Isso, claro, nós estamos aqui à disposição para informação, para dúvidas, para registros, para tratamento de demandas. Estamos aqui na sede, na Avenida Raul Soares, também pelos telefones, que é mais dificultoso o atendimento, mas também estamos nos telefones e nos nossos e-mails de contato. Então, as pessoas que quiserem esclarecer alguma situação ou algum direito, se sentirem lesadas, podem nos procurar, que seja para o esclarecimento, mas podem e devem nos procurar. Tainá, muito obrigada pelas informações. Conversamos, portanto, com Tainá Marazzo, secretária executiva do PROCON, que esclareceu várias questões em relação ao direito do consumidor sobre o serviço de abastecimento de água aqui no município. Com a imagem de Tiago Ribeiro, Lucimar Moura para o Conexão Diária.